Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema é reconhecendo as bênçãos de Deus. Mas antes da nossa meditação, eu quero lembrar que todas as terças-feiras às 19h30 nós temos o culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30. Você vai receber ali uma palavra de encorajamento também. Louvor, preparar o teu espírito para receber a oração. E na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem às 20 horas nos lares. Você que deseja receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. E no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da Palavra de Deus. E às 19 horas, o culto de celebração. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei aqui, eu quero estar falando, reconhecendo as bênçãos de Deus. Eu quero pensar com você sobre este assunto, porque pensando em primeiro lugar sobre as promessas que Deus nos faz. É maravilhoso receber uma promessa, né? Até mesmo das pessoas que estão à nossa volta, quando nós nutrimos a expectativa de algo na nossa vida e alguém nos promete. Então, receber as promessas de Deus é maravilhoso. Agora, torna ainda mais, maravilhoso é quando essas promessas tornam realidade na nossa vida. E, às vezes, mesmo naquela empolgação, nós reconhecemos e tributamos o louvor a Deus, a glória a Deus. Mas no decorrer do tempo estamos sujeitos a esquecer, ou até mesmo esquecer da origem, daquilo que nós recebemos. Mas eu quero pensar com você aqui sobre o povo de Israel, aonde eles receberam a bênção de Deus, e eles estavam muito contentes. No Salmo de número 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Este salmo aqui, ele fala dentro de um contexto onde o povo estava retornando do cativeiro babilônico, e o sacerdote Esdra, no capítulo 1, registra sobre isso. Eles estavam restaurando a cidade, restaurando o templo, restaurando aquilo que foi devastado pelos invasores que confiscaram, tomaram tudo de bom deles, e eles estavam retornando. E aquelas pessoas que estavam retornando, eles tinham aquela imagem. Por isso que essa analogia aqui, ela é pertinente àquele contexto que eles estavam vivendo. Quando aquela pessoa que está semeando, embora às vezes há aquele período de estiagem, ele nutre a esperança de que ele possa ter uma boa colheita. Então aqui o escritor, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor fez com que retornássemos
nós ficamos como quem sonha. E como é uma pessoa que é sonhadora? Como é a atitude? Como é a reação? Então ele diz assim, olha, nós ficamos tão contentes que os nossos lábios, a nossa boca encheu de riso. E as pessoas que estavam à nossa volta também puderam contemplar esta alegria, uma alegria que tornou-se visível, uma alegria que tornou perceptível, uma alegria que as pessoas, ou seja, uma alegria que não se podia esconder. E aí ele faz uma analogia, ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Esse local, segundo os estudiosos, é a região sul de Judá, onde há uma sequidão, mas periodicamente, vem aquela chuva e aquele local que é ressequido após a água, as torrentes, as águas virem, aquele local torna um lugar onde a vegetação, ela torna verdejante. E aí ele está dizendo assim, Senhor, restaura, tal qual aquela vegetação que faz margem àquele lugar, ela volta a rejuvenescer. Querido, você que está me assistindo, pense sobre isso, porque aquele que semeia, esse salmo, ele diz algo assim, muito interessante assim, os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Então, a figura aqui, essa figura de linguagem, para comunicar melhor, está mostrando o seguinte, que a vida não é fácil, a vida não é assim, de mão beijada. Aliás, isso está exposto na Bíblia. O Senhor deu a terra, deu a chuva, deu a semente, mas se a pessoa quiser comer, tem que semear e tem que plantar. Então, aquela pessoa que nutre a expectativa de que as coisas vêm de mão beijada, não é verdade isso. Então, ele diz assim, aquele que semeia com lágrima. Isso aqui nos arremete ao esforço, ao sacrifício. As coisas justas, as coisas corretas, elas são mais difíceis, A escada, ela não tem que escalar degrau por degrau. Aqueles que têm uma ascensão meteórica, ou seja, da noite para o dia, sem passar pelo labor da vida, tanto sobe quanto desce. Ele vai, assim, de uma maneira sem escalar, sem seguir o curso da vida, ela também. Então aqui, esse salmo, ele está dizendo assim, de reconhecer as bênçãos de Deus, e nessa semeadura, ele semeia, ou seja, com luta, com sacrifício, e aí ele vai colher. No verso posterior assim, quem sai andando chorando enquanto semeia, voltarão com júbilo. E aí eu quero aplicar essa palavra dentro de algumas situações que as pessoas acham, e até procura desanimar e diz assim, mas por que a vida para mim é mais difícil? Tudo aquilo que é construído com luta, com sacrifício, a tendência é de valorizar mais. Por isso que eu estou falando aqui de reconhecimento das bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores. O escritor do provérbio, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler isso aqui, porque com Deus é bem melhor, querido. É importante você coloca isso em mente. A Bíblia diz o seguinte, a bênção do Senhor enriquece, e com ela
ele não traz desgosto. Então as pessoas, às vezes, ela pensa o seguinte: eu não vou agradecer a Deus não, porque isso aqui é fruto do meu esforço, meramente humano. E tem aquelas pessoas que esbravejam, que elas assim, vou pedir Deus, então, mas quem é que nos dá saúde? Quem é que nos dá condição física, capacidade intelectual, de pensar, de ter uma ideia? Ela vem de Deus, essa capacidade. Então nós precisamos de entender porque as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores, ou seja, ela não traz desgosto com a bênção de Deus. Então o caminho é um caminho, mais longo, é um caminho mais de exercer esforço, mas o Senhor Deus, Ele permite que nós adquirimos as coisas, alcançamos as bênçãos, para que nós possamos valorizar e reconhecer que é dele. Então aquelas pessoas que costumam tomar o caminho do atalho, o atalho na verdade não é um caminho, ao invés de passar pelo caminho, mas decide tomar o atalho para conseguir as coisas, para adquirir alguma coisa, usa o chamado golpe baixo, de esperteza. Estas pessoas, fatalmente, elas vão naufragar, elas não vão ter aquilo que Deus promete, porque elas estão usando os meios ilícitos. Mas o que nós estamos falando aqui é que nós devemos reconhecer, e o salmista escreveu assim: nós ficamos como quem sonha, nós ficamos de sorriso de orelha a orelha, nós ficamos alegres, as pessoas reconheceram. Então, a pessoa que busca o louvor das outras, busca esse reconhecimento pelos seus próprios méritos, ela não vai ter essa alegria, esse contentamento, visto do ponto de vista onde vai ser duradouro. E o salmista, ele diz o seguinte: Senhor, então restaura por completo, que tenhamos uma restauração plena agora na nossa terra. E aí nós queremos dizer para você que está me assistindo nesse instante, qual é a dificuldade que você está enfrentando? Qual é a dificuldade, Qual é o conselho que você precisa nessa hora? Você precisa de esperar a chuva de Deus. Nesse local aqui, no tempo certo, a chuva vinha. E as pessoas armazenavam a água, eles se preveniam, eles se precaviam. Então o povo de Deus ali, eles esperaram. E no tempo oportuno, no tempo atrasado, Deus fez com que eles voltassem por meio do imperador Ciro, que era um homem que sequer conhecia Deus, mas Deus moveu o coração dele para que aquele povo pudesse retornar à sua terra de origem, para que eles pudessem reconstruir a sua família, reconstruir a cidade, reconstruir a sua história. Você que está me assistindo, pensa sobre isso, que as bênçãos de Deus não acrescentam dores, as bênçãos de Deus não acrescentam desgosto, mas pegar o atalho é o caminho que nós não devemos fazer. Às vezes somos tentados, o meu vizinho faz isso, o meu colega faz isso, mas por eu ter os princípios da palavra de Deus, eu sou orientado a permanecer. E até quanto tempo que eu tenho que esperar? Mas espere em Deus, porque Deus é fiel. E quando Ele promete, Ele vai realizar. E quando se concretizar, os seus lábios vão encher de riso, A sua alegria tem que ser também reconhecida por aquelas pessoas que estão à sua volta. Então, a nossa palavra aqui,
reconhecendo as bênçãos de Deus, que Deus tem bênção para mim e para você, você vai então estar tendo algo duradouro. Não é passageiro, não é como a nuvem, não é como a estrela errante, mas é algo que vai durar para sempre. Por isso, fica com essa palavra, guarda isso no seu coração, mantenha-se fiel, esperando em Deus, porque Deus, Ele pode mover os céus e a terra, assim como Deus, neste contexto aqui, Ele moveu o coração do imperador Ciro e Ele abriu as portas, Ele ajudou essas pessoas para que elas pudessem reconstruir a sua história. E eles disseram, é Deus que fez isso. Então, é o Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte, quando o Senhor julgar a sua causa, você vai poder dizer, o Senhor julgou a minha sorte e julgou a minha história. E você vai encher-se de riso e as bênçãos de Deus não causam desgosto. Com essas palavras eu quero encerrar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Pai bendito e Senhor, nós oramos a Ti e esperamos em Ti e que nós possamos sempre reconhecer um Deus que tem promessa, um Deus que realiza suas promessas e em Cristo Jesus estamos firmes nas promessas do Senhor, com grande expectativa, que esse telespectador receba essa palavra como um alento para ela manter-se firme e inabalável, crendo em um Deus que tudo pode. É a minha oração em Cristo Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.